Cumprimento aqui os senhores senadores, as senhoras senadoras, público que nos acompanha da tribuna de honra, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Cumprimento aqui as pessoas que nos acompanham. Eu quero aqui, senhor presidente, eu subo a esta tribuna neste momento para fazer um breve balanço dos trabalhos da CPMI que investiga a violência contra as mulheres. Em fevereiro deste ano foi instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra as Mulheres para investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar as denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação dos instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. A CPMI tem como presidenta a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, como vice-presidenta a deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, e como relatora esta senadora. Chegamos ao mês de dezembro com o plano de trabalho da comissão cumprido, o que muito nos orgulha. Nosso relatório está sendo elaborado e será apresentado até março do próximo ano. Ao longo desses 10 meses de trabalho, a comissão visitou 17 estados e o Distrito Federal e fez inúmeras diligências aos mais variados equipamentos públicos, como, por exemplo, delegacias da mulher, juizados especializados em violência doméstica e familiar, núcleos da mulher de promotorias de justiça e defensorias públicas, centros de referência, casas-abrigo, estabelecimentos prisionais femininos e o Instituto Médico Legal. Elegemos como critério para as audiências nos estados aqueles cujas taxas de homicídios contra as mulheres são as mais elevadas do país, conforme o mapa da violência de homicídios de mulheres no Brasil, elaborado pelo Instituto Sangari de 2012. Assim, dentre os 27 estados da federação, visitamos pela gravidade das taxas Espírito Santo, Alagoas, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba, Goiás, Pernambuco e o Distrito Federal. Além desses, elegemos os 4 estados mais populosos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E, por solicitação das parlamentares, realizamos ainda audiências nos estados do Amazonas, Santa Catarina e Ceará, além de diligências no estado de Roraima. Com isto, cobrimos 17 estados e o Distrito Federal, o que equivale a 66% do país. Só não realizamos mais diligências em virtude das eleições municipais ocorridas em outubro deste ano. No entanto, cobrimos todas as regiões do país, o que nos permitirá traçar um diagnóstico mais abrangente. Em todas as diligências e audiências, contamos com a participação de deputadas e deputados, de senadoras e senadores, razão pela qual agradeço a colaboração, o empenho e o esforço das parlamentares e dos parlamentares das duas casas para que esta CPMI finalizasse seus trabalhos em bom termo. Realizamos ainda 7 audiências públicas do Senado Federal, dentre as quais destaco a realizada com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, Eleonora Menecute. Ouvimos também pesquisadoras no tema e representantes do movimento de mulheres urbanas, negras, não negras, indígenas e rurais. Todo esse esforço, senhoras senadoras e senhores senadores, teve por objetivo conhecer a realidade das mulheres e a qualidade dos serviços que prestam assistência às mulheres em situação de violência. Mas não só,
Também foi objeto de investigação da CPMI a prestação jurisdicional às mulheres. Também tivemos a preocupação de saber se os poderes públicos estão, de fato, investindo para promover os direitos das mulheres, prevenir novas violências e punir a violação dos direitos das mulheres. Assim, a análise dos recursos financeiros destinados às políticas para as mulheres, tanto nacional quanto estadualmente, é um tópico que consideramos importantíssimo para que, de fato, essa realidade possa ser mudada. Ao longo desse processo investigativo sui generis, digo isso porque esta CPMI, diferentemente das CPMIs tradicionais, tem um objeto de investigação mais amplo que uma simples conduta delitiva. Nossa preocupação é a situação da violência contra as mulheres no país, por isso seu caráter sui generis. Como eu dizia, ao longo desse processo investigativo, deparamo-nos com uma realidade que merece nossa atenção. Vou enunciar alguns problemas que ficaram visíveis e que serão detalhados no relatório final, que apresentarei, como já mencionei, em março do próximo ano. O primeiro aspecto que quero mencionar refere-se à realidade orçamentária dos recursos destinados às políticas de enfrentamento às violências contra as mulheres. Apesar dos recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, através do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, os mecanismos proteção e assistência, objeto de muito desses recursos, estão sucateados. Exemplifico. A grande maioria das delegacias especializadas que diligenciamos está em péssimas condições físicas e com recursos humanos reduzidos. Isto significa dizer que um aspecto importante da política de segurança dos estados, direcionada às mulheres, não está recebendo a atenção que merece. Senadora Ana Rita. Uma política... Sim, senadora Vanessa. Senadora Ana Rita. Excelência, me concede uma parte, senadora? Senadora, eu pedi a licença só para interrompê-la, para registrar a presença em nosso plenário da Letrusca Antunes. É uma moça que é um exemplo de vida, que veio visitar a nossa casa e que, portanto, eu peço que o Senado dê uma salva de palmas, porque ela mostrou o desejo dela era ver o Senado e visitar o Senado, de maneira que é uma homenagem que nós estamos prestando a uma moça que é um exemplo de vida. Muito obrigado, um beijo para você, Letrusca. Muito obrigado. Senadora Vanessa. Muito obrigada, senadora Ana Rita. Eu acho que nós temos aqui na figura da Petrusca, anunciada há pouco pelo senador José Sarney, um exemplo de mulher guerreira, brava, lutadora, que supera todas as barreiras, senadora, para fazer parte ativa da nossa sociedade. Mas eu quero cumprimentá-la. Vossa Excelência faz um pronunciamento nesse momento importante. Já nos encaminhamos para o final do ano, para o final deste ano legislativo, e a CPMI, que trata da violência contra as mulheres, prestou durante o ano inteiro um grande serviço, não às mulheres somente, mas à sociedade brasileira. E, sem dúvida nenhuma, o relatório apresentado, feito de forma brilhante, competente e dedicada por Vossa Excelência, trará muitos resultados e resultados positivos na luta e no combate contra a violência que sofrem as mulheres no seu dia a dia. E uma violência sofrida exatamente no lugar que deveria ser o porto seguro, que é a sua própria casa. E, senadora Ana Rita, acho que é importante registrar que no dia de hoje nós aprovamos, na comissão, aprovamos por unanimidade, na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto de lei de autoria do senador Jaime Campos. O senador Jaime Campos aqui está. É um projeto de lei que cria o Fundo de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência. Então, eu quero cumprimentar
Vossa Excelência e a iniciativa do senador Jaime Campos pela apresentação do projeto que foi aprovado no dia de hoje. A Lei Maria da Penha tem a sua singularidade. É uma lei modelo para o mundo inteiro, porque não se trata de criminalizar a violência que a mulher sofre, mas trata do ponto de vista de reparar danos, de cuidar da sociedade, cuidar da família, para que a violência seja cada vez estatisticamente menor e menos presente na vida de todas nós. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, a senadora Ana Rita, pelo brilhante trabalho realizado, a deputada João Moraes pela presidência, e o meu estado do Amazonas foi visitado pela CPI, assim como vários outros estados brasileiros. Então, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, as mulheres demonstram que, apesar de sermos poucas presentes no parlamento, mas que essa unidade e esse espírito de luta tem feito com que a gente consiga avanços importantes em todos os aspectos, e principalmente, principalmente na luta contra a violência. Está aqui o senador Aloysio, lembrando que nós votamos hoje por unanimidade o projeto do senador Jaime Campos, que estabelece o Fundo de Amparo à Mulher Vítima de Violência, ou seja, o projeto complementa aquilo que prevê a Lei Maria da Penha. Parabéns, senadora Ana Rita. Obrigada, senadora Vanessa, pelo seu apoio, pelo carinho e pela presença no dia a dia do nosso trabalho. E também quero parabenizar o senador Jaime Campos pela importante iniciativa, projeto que foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, que fortalece a política de enfrentamento à violência contra as mulheres, que vem ao encontro das demandas que a sociedade tem colocado no sentido de direcionar mais recursos para que as mulheres possam conquistar, de fato, uma vida sem violência. Obrigada, senador, e obrigada à Comissão de Assuntos Econômicos. Dando continuidade, senhor presidente, eu quero aqui dizer que um aspecto importante da política de segurança dos estados direcionados às mulheres não está recebendo a atenção que merece. Uma política de segurança para reduzir as taxas de homicídio nos estados brasileiros requer condições materiais e humanas para ter eficácia. É impossível investigar os homicídios, concluir inquéritos, sem que dois elementos centrais da política de segurança tenham recursos. Refiro-me à polícia investigativa, ou seja, a Polícia Civil, e a perícia técnica, os IMLs. Tanto as delegacias de polícia quanto a maioria dos IMLs encontram-se em situação muito precária. A situação dos IMLs é gravíssima. Alguns deles funcionam em prédios que deveriam ser interditados porque não oferecem segurança, não têm equipamentos adequados e de última geração, não possuem material químico, dentre outras fragilidades. Essa é uma das razões, senhoras senadoras e senadores, pelas quais o índice de resolutividade dos homicídios de mulheres, mas não só destes, é muito baixo no Brasil. Aqui se revela a falta de investimento dos estados na segurança pública. Outro aspecto importante da política de segurança para as mulheres diz respeito à política de abrigamento das mulheres em situação de risco de morte. Ao longo de décadas, as casas-abrigo vêm cumprindo o papel de acolher temporariamente as mulheres que estão em risco. Pois bem, essa política de abrigamento necessita ser revista. Assim como as delegacias da mulher, em sua grande maioria, estão sucateadas. As casas-abrigos estão materialmente deterioradas por omissão dos poderes públicos. Mas, mais do que isso, acredito que tenhamos que repensar essa política de modo a adequá-las às novas exigências da vida das mulheres.
A importância da política de abrigamento em caso de risco é inegável, mas diante da complexidade cada vez maior de nossa sociedade, é importante que comecemos a pensar em uma nova perspectiva que esteja mais próxima das necessidades das mulheres. No que se refere ao atendimento psicossocial, o Centro de Referência à Mulher tem sido a política que vem sendo desenvolvida também há décadas. Os centros têm por objetivo propiciar atendimento psicológico às mulheres para fortalecê-las a fim de romperem com as situações de violência ou enfrentarem um processo judicial e mudarem a relação de opressão sofrida. Dessa forma, os centros devem ser um lugar privilegiado no atendimento às mulheres em situação de violência. Observamos, no entanto, que são em número muito reduzido e que nem sempre conseguem cumprir esse papel em virtude dos poucos profissionais a eles destinados. Além disso, preocupa-nos sobremaneira a concorrência com os centros especializados de assistência social, cujo objetivo de atendimento mais amplo vem estimulando a desistência por parte dos poderes públicos de criarem os centros de referência da mulher. Esta visão é muito equivocada, porque os centros de assistência social não têm o mesmo objetivo que o Centro de Referência da Mulher, cuja qualificação especializada das profissionais para o atendimento às mulheres em situação de violência não se observa nos centros vinculados à assistência social. Por isso, senhor presidente, consideramos fundamental que essas duas políticas possam convergir, mas sem a substituição de uma pela outra. Quero mencionar ainda a necessidade de organismos especializados, como, por exemplo, secretarias da mulher. A existência de coordenadorias foi um importante passo para que as políticas especializadas começassem a ser institucionalizadas. No entanto, estamos em um outro momento da história das mulheres neste país e é inaceitável que os governos continuem com práticas sexistas e discriminatórias e não fortaleçam as políticas através de secretarias da mulher. A existência da secretaria não só fortalece a perspectiva de gênero no interior do Poder Executivo, mas permite a articulação e garante a transversalidade e interseccionalidade das políticas governamentais, não apenas para as mulheres. Por isso, senhor presidente, quero cumprimentar o prefeito eleito, Fernando Haddad, pelo anúncio da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres no município de São Paulo, gesto que demonstra o reconhecimento da necessidade de articulação das políticas públicas de gênero e raciais. Outro aspecto relevante para a elaboração das políticas públicas de enfrentamento às violências diz respeito à obtenção de dados estatísticos fidedignos. Os dados fornecidos, senhor presidente, eu gostaria de concluir. É possível me dar mais 5 minutos? Senadora Ana Rita, é impossível porque nós estamos aqui com as lideranças todas reunidas para fazer. Temos que abrir a ordem do dia. Então, senhor presidente, eu gostaria... Um tempo a mais para Vossa Excelência. Eu gostaria, porque ainda tem algum tempo aqui, eu gostaria de considerar, então, como lido e a transcrição oficial, a publicação oficial deste relatório. Vossa Excelência será atendida nos termos do regimento.